Agora nós temos uma pergunta da Kênia, de Contagem, Minas Gerais. Ela tem uma questão sobre relações abusivas. Olá, eu sou a Kênia de Contagem, Minas. Eu queria saber sobre um pouco mais como lidar e descobrir sobre relacionamentos abusivos, seja de amizade, relacionamento de casal, como identificar, como evitar. Fala para nós. Quênia, relações abusivas. Você sabe que isso aí é milenar, né? Há histórias de relações abusivas por séculos e séculos e séculos. E elas são sempre perpetradas sobre a mulher. Nem sempre. As relações abusivas, elas são tão degradantes para quem as sofre, que não só a maioria das pessoas não denuncia o abuso, como a maioria maior ainda não busca ajuda terapêutica. As que denunciam, a maioria das que denunciam, elas sofrem um vitimismo. As pessoas que as recebem não sabem exatamente como lidar. A maioria dos que recebem são delegados homens. Que eu saiba, assim, por pesquisa, o único país que criou a Delegacia da Mulher é o Brasil, onde delegadas mulheres atendem as mulheres vitimizadas. A maioria dos países, em quase todos os países ainda são homens que fazem isso. Tem delegadas mulheres, mas não exatamente uma delegacia especializada em abuso da mulher. Então a maioria prefere nem denunciar porque vai se ver vitimizada. E a minoria da minoria, para você ter uma ideia, no meu longo caminho de terapeuta, eu lidei com 6 desses casos. 4 eram mulheres e 2 eram homens. 4 mulheres abusadas por homens, não necessariamente pelo marido, às vezes pelo pai. E 2 homens vitimizados por mulheres. Um deles vitimizado pela mãe e o outro pela esposa. Mas mesmo esses homens que estavam vitimizados, eles foram colocados numa situação feminina. Embora eles fossem homens, as abusadoras colocaram esses homens numa situação feminina, como se o abuso só pudesse ser feito sobre mulheres, sobre a condição feminina. Todos esses abusos, Kênia, têm uma fonte, que é a cultura patriarcal. Nós vivemos numa cultura patriarcal. Em sociedades matriarcais não havia esse problema, né? As sociedades onde a mulher mandava e a mulher era o topo da hierarquia, isso não existia. Isso existe em sociedades patriarcais. E existem 3 motivos básicos para isso aí, que a mulher vitimizada precisa olhar para esses 3 motivos e dirá em que motivo eu estou, né? O primeiro é o patriarcado em si, a força do patriarcado, que deixa a mulher com um sentido de inferioridade. Porque o que é o patriarcado? É a pressão familiar, a pressão financeira, a dependência financeira e psicológica, afetiva, né? Raiva, medo, essas coisas, mantém uma condição de dependência afetiva. O segundo motivo é alguma recompensa esperada, né? A mulher, ela gosta de ser amada. Então, ela não tem prazer no sofrer, mas ela suporta o prazer esperando uma recompensa. E essa recompensa pode ser o amor do sujeito, o amor do marido, que ela acha que vai poder consertar, que ela acha que vai poder trazer de volta, porque ela o ama. Outra recompensa pode ser o bem-estar dos filhos. Sim. Outra recompensa é o próprio status, né, da pessoa que está ali. Veja só, as mulheres de classe média e de classe alta são as que têm mais dificuldades de sair de abusos.
porque elas têm um status tal que elas não querem denunciar que são abusadas porque elas têm vergonha de denunciar. Elas se mantêm mais no abuso do que as mulheres da classe baixa, que elas gritam independência e vão à frente. São menos dependentes. Sim. E o terceiro motivo é o amor romântico. Em séculos e séculos a gente assistindo a Cinderela, a Bela Adormecida, a Bela e a Fera, romances. Shakespeare mostrou muito isso, né? Que amar é sofrer. Como Romeu e Julieta sofreram, né? E esse amor romântico, procurado especialmente pelas mulheres, na maior parte pelas mulheres, faz com que elas suportem, né? Porque elas têm a ideia de que o amor romântico termina sempre, até que a morte nos separe e foram felizes para sempre. Quanto sofreu a Cinderela? E ela foi feliz para sempre, né? Poucas pessoas sofreram mais abuso que a Cinderela. Perto da Cinderela, os abusos que eu sofro não são tantos, né? Quando a pessoa pensa nesses 3 pontos, eu estou sendo abusada pela força do patriarcado, ou seja, pressão familiar, dependência afetiva. Eu estou sendo abusada porque eu acredito no amor romântico, né? E um dia eu vou ser feliz para sempre. Ou eu acredito que eu estou sendo abusada porque eu vou ter uma recompensa futura, então eu estou disposta a sofrer por essa recompensa futura. Quando a mulher descobre em qual categoria ela se põe, fica mais fácil ela sair dessa. De qualquer maneira, toda mulher abusada desenvolve um ego muito enfraquecido e um sentido de culpa que a persegue o tempo todo e uma inferioridade muito grande. E eu ainda não conheci nenhuma mulher que conseguisse sobreviver a todas essas coisas sem procurar uma ajuda profissional. É uma pena que a terapia seja pouco procurada pelas mulheres abusadas. A gente ia destruir um monte de homens abusadores. As relações de amizade, quando a gente fala que a pessoa suga a energia da gente, isso pode ser considerado também uma relação abusiva ou não? Sim, essa é uma relação abusiva, claro. Se efetivamente acontecer essa energia sugada, às vezes é só a impressão da gente, né? Então, se a gente tem a certeza de que a pessoa realmente é uma vampira intelectual, que suga a nossa energia, esse é um abuso psíquico muito forte. O abuso não é só físico. Entendi. O abuso psicológico é mais destrutivo, inclusive, do que o abuso físico. Temos uma pergunta agora da Joyce Braz de São Bernardo. Ela mandou logo 3 perguntas, mas a gente vai fazer uma de cada vez. A maldade de Bolsonaro é ideológica ou vem da infância? Ô, Joyce, tá me botando em fria. O homem é presidente, vai que ele me... né? Bom, Joyce, eu tô morto mesmo, né? Não é assim? É assim. É claro que a maldade dele é de infância. Ele é um homem público que fala em público, que pensa durante 30 anos. Então ele não mente com relação às coisas que ele fala sobre si mesmo, né? E tem uma fala dele que me interessou muito sobre essa pergunta aí, quando ele diz que quando ele era criança, ele praticava zoofilia. Ou seja, ele praticava sexo com animais. Na minha concepção, isso aí está escrito em 2 livros meus, toda a sexualidade é normal e é saudável, com exceção de 2 que são patológicas e crimes, a zoofilia e a pedofilia. Todas as manifestações da sexualidade estão implícitas e fazem parte de todos nós. A homossexualidade, por exemplo, está presente em todos nós. Mesmo o homem mais hétero, ele pode amar um amigo, né? E uma mulher também pode amar uma amiga. Que a pessoa não pode amar um animal e praticar sexo com esse animal.
Isso aí foi feito na infância, e não foi na fase oral e nem na fase anal. Foi feita na fase fálica, é quando o desejo sexual aflora na criança. E um zoófilo é um doente. Ele tem uma perversão de caráter. A maioria esconde isso, ele tem orgulho disso. Ele fala isso em público, tem orgulho. Essa maldade já vem da infância. Eu falei das fases antigamente, você deve ter prestado atenção, e se fixou ali em torno dos 4, 5, 6 anos, quando ele morava lá no sítio, provavelmente, e tinha animais disponíveis para transar com ele, ou para ele transar com ele, ou seja, ele violentava animais. Não tem nada a ver com ideologia. Muitas pessoas são de direita, muitas pessoas são de extrema direita. E não são maldosos assim. Sim. A segunda pergunta, ela quer saber sobre o Édipo na adolescência. O Édipo na adolescência. Eu suponho que você tenha filhos adolescentes. Bom, você sabe o Édipo, né? Eu pensei a história do Édipo do drama de Sófocles, quando ele conta a história do filho do rei que matou esse rei e casou com a própria mãe. Ele não sabia que o rei era pai dele e não sabia que a Jocasta era a mãe dele. Mas o Sófocles conta essa história. Édipo e Jocasta acabaram tendo 2 filhas, e quando ele descobriu que Jocasta era a mãe dele, o Laios que ele matou era o pai, ele arrancou os olhos com as próprias mãos. Deus, ou seja, ele não se permitia mais ver nada, né? Porque ele foi cego o tempo todo o que acontecia. E eu pensei essa história para demonstrar a naturalidade com que as crianças pequenas competem com o seu genitor de sexo contrário pela genitora. Então, assim, um menino, ele compete com o pai para ficar com a mãe. E, inconscientemente dele, ele deseja a mãe e ele deseja que o pai morra. Ele deseja matar o pai, que foi o que Édipo fez. Na realidade, ele fantasia. Isso aí se resolve, isso é resolvido. Ainda na primeira infância, mas é resolvido através do contato do pai com o filho. Acontece também da mãe, da menina com a mãe. Ela quer ficar com o pai, então ela compete. E deseja matar a mãe. Às vezes até mata, né? Esquece que a mãe existe e liga só para o pai. Parece um jogo de ciúmes, mas não é não. É um jogo natural que a criança faz, né? Para se identificar, futuramente se identificar com o sexo do pai, se for menino, ou da mãe, se for menina. Isso se resolve quando ele descobre, um pouco mais tarde, que ele tem um pai e o pai é um pai herói, né? É um pai forte, decidido, que resolve as coisas, que ele pode confiar, que anda com ele, que é aberto às perguntas que ele faz, né? Que não é muito repressor. Sim. Se você tem um filho assim, você está falando um lado hipotético, que chega na adolescência e ainda não resolveu o Édipo, é porque ele não teve as oportunidades, né, naquela época da infância, de se libertar da mãe, do amor que tinha pela mãe e o desejo de afastar o pai. Nunca é tarde para fazer isso. Um adolescente compreende o que é o complexo de Édipo, compreende o que é. Um adolescente compreende que a mãe não pode ser dele, que ela pode ser apenas mãe e que o legal mesmo é ter o pai. E é interessante que mesmo quando a mulher é sozinha, não tem marido, ou a criança não tem pai, ela é uma mãe solo, é assim que fala, mãe solo? Mãe solo. Uma mãe solteira, ela introduz o pai na vida da criança. O pai é sempre introduzido, porque o pai é representado pelo superego, que a gente vai
definir um pouco mais tarde. Se houver oportunidade, se não houver, eu mesmo introduzo, né? Vai representar pelo superego que a mãe mesmo introduz. Então, Joyce, converse com o seu menino, se for seu, se for sobrinho, afilhado, coisa assim, e sobre o complexo de Édipo. Se tiver dificuldade, converse com aquele meu discípulo que eu... Vai ajudar. A terceira pergunta dela. Qual é o motivo da romantização da pandemia? Ah, tá, Joyce, olha aí. Realmente as pessoas romantizam não só a pandemia, mas todas as grandes crises mundiais foram romantizadas. O que acontece é o seguinte, a civilização como nós a vemos, ela fracassou. Né? É um fracasso civilizatório. São 3 motivos desse fracasso que são muito visíveis. Primeiro, nós não conseguimos concluir uma distribuição de renda decente. E uma civilização normal teria que ser aquelas onde ninguém passa fome, ninguém passa sede, todos têm casa e todos têm saúde. Né? Nós não fomos capazes de fazer isso na civilização. Segundo, as leis que nós criamos como seres humanos, elas não nos protegem do mal, nem dos maus. Elas não têm o poder de nos proteger. As leis estão ali, mas elas não nos protegem. Né? E o terceiro motivo, nós não conseguimos controlar os desastres naturais. Os terremotos continuam, as epidemias continuam. Né? As guerras, que são quase desastres naturais, começam por ódio entre os homens, pelo desejo de possuir mais, mas acabam virando desastres naturais ao longo do tempo. A gente não consegue controlar essas coisas. A natureza manda na gente. Mas quando acontecem essas grandes crises, um terremoto muito grande, um tsunami gigante, uma pandemia que cobre o mundo todo, as pessoas ficam mais solidárias. De repente aparece um rico magano que doa milhões de dólares para a causa, né? E o terremoto foi lá no Japão, mas aparece gente lá nos Estados Unidos doando dinheiro para reconstruir o Japão. E aí pessoas se solidarizam e formam grupos de ajuda, levar alimentos, levar cuidados, né? E dá a impressão que isso aí foi por causa da pandemia. E a gente acha que a pandemia trouxe um lado bom, porque as pessoas ficaram mais solidárias. O fracasso civilizatório diminui, porque nós conseguimos repartir mais com quem não tem. Mas não é o suficiente. E aí, quando a pandemia termina, Joyce, os abismos aumentaram. Os que não tinham nada têm menos ainda. E os que tinham tudo têm mais ainda. Ninguém doou aquilo que lhe fosse faltar. Todos que doaram aquilo que lhe sobrava, mesmo que fosse o tempo. E esse é o motivo porque a gente romantiza grandes crises, romantiza grandes acidentes. É porque como civilização nós somos um fracasso. E a pandemia nos dá a oportunidade de sermos um pouco melhores. E achamos que todos também vão ser um pouco melhores. Mas é tudo isso é romantismo. É aquele amor romântico do abuso, né? Que eu comentei antes. Não vai ter um final feliz. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho o momento que a gente está vivendo, né?